Eu não vou ligar porque não está dando certo nunca. Mas ele foi colocado lá no Classroom, tá? O vídeo está lá, o vídeo está lá, para vocês darem uma olhadinha. Vai falar sobre o que é o agronegócio. E a gente vai entender agora o que faz parte da disciplina, aprender sobre o agronegócio. Ontem à noite, de madrugada, estava assistindo um vídeo já falando sobre agronegócio e falando sobre commodities. Alguém de vocês viu esses dias na televisão como está mais caro o preço do arroz? O pessoal tudo falando do preço do arroz, o preço do óleo, né? Então, o arroz é um dos alimentos, né, que é uma commodity, tá certo? Ele é vendido no mercado nacional dependendo da procura ou não. Está tão caro o arroz. Questão de procura, né, oferta e procura. Procura a gente chama de demanda, então oferta e demanda. Tem gente demais procurando produto e a agricultura brasileira não está produzindo tanto arroz. Um dos maiores procuradores, né, é a China. Nós estamos com o dólar muito baixo. Olha o que é que vê dólar, China, commodities com agroindústria, né? Tem tudo a ver. É tudo a ver, porque afinal de contas, tudo é um mundo hoje em dia globalizado. A gente vai ver isso, tudo está interligado. Então, o preço do arroz aqui, em Fortaleza, aí em Paraipaba, está caro porque, bem aqui na Paraipaba, bem aqui em Fortaleza, porque os chineses vão comprar arroz brasileiro mais barato, porque o valor do real está muito em baixa no mercado brasileiro. Então, você vê que loucura. E os produtores brasileiros de arroz preferem vender lá para fora, que eles vendem a preço de dólar. E o dólar aqui está muito alto, então eles preferem vender para fora do que vender para dentro do Brasil. Vejam que loucura, mas tudo isso faz parte. Então é por isso que a gente tem essa disciplina de agronegócio, de agroindústria, de administração agroindustrial. A gente vai começar a entender bem do início, como é que acontece tudo isso, né? Aí está o vídeo vocês vão ver, né? O que é essa origem, como se dá a origem do agronegócio, essa palavra, entender esse conceito, né? Até meados do Bom dia, gente. Como vocês estão? A professora saiu, não da sala. Por isso eu tô falando. E aí, Ricardo? Ó, o Nicolas. Cadê a Daphne, mano? Tá aqui. Certo, tá dormindo? Putz, tá gravando.
antes e depois da porteira. Antes eu fazia uma carroça, tinha dentro da porteira, tá certo? Então, a partir de agora, eu adquiro tratores, que esses tratores vêm de onde? Depois da porteira. Então, esse é o conceito de antes e depois da porteira. Vou apresentar o slide aqui para vocês, tá bom? Então, vejam aí. Oi. Travou, o que a senhora falou. A gente só escutou essa Travou? partida. Travou tudo. Então, vamos lá, vou recomeçar. Tá dando para ouvir agora legal? Agora tá. Ok. O slide, estão vendo? Estão vendo o slide? Tô sim. Tá de boa. Legal. Então, vamos lá. Aqui, vou começar daqui. A origem do conceito do agronegócio. Até meados do século XX, tudo se fazia dentro da fazenda. O produtor era responsável por tudo. Ok? Dando para ouvir, né? Diz aí alguém. Deixa eu ler aqui o que vocês estão escrevendo. Acho que é a internet que está bem ruim, sabia? Estou tentando resolver aqui, tá certo? Chat. Tá dando para ouvir, eu estou conseguindo. Então, a Vivi está dizendo que está dando para ouvir. Então, vamos lá. Vão avisando, abre o som se não estiver dando para ouvir, certo? Então, como eu estava dizendo anteriormente, né, os produtores eles eram muito versáteis, né? Você que tinha sua fazenda, era você que ordenhava, era você que fazia o cultivo, era você que abatia o boi, abatia o frango, abatia o porco. Então, tudo isso acontecia dentro da fazenda, né? E aí começou a surgir a tecnologia. E surgiram as empresas que trabalham antes e depois da porteira, tá certo? A agricultura se refere às atividades de dentro ou depois da porteira. Ou seja, a agricultura está envolvida dentro e depois da porteira. O agronegócio trata da agricultura, certo? Negociando tudo isso. Negociando o boi, negociando a galinha, negociando sua horta. Só que ela começou a entrar nas negociações de tratores, negociações de adubo. Você não precisa mais fazer seu adubo dentro da sua fazenda, certo? Começou os produtores, donos das propriedades rurais, os donos da fazenda, começam a ter a sua autossuficiência. Antes ele resolvia tudo dentro da fazenda. A partir de hoje, eles começaram a depender mais de insumo. O que são insumos? Insumos, como é que eu posso explicar para vocês entenderem facinho? Insumos são componentes, são partes de um processo da agroindústria, tá certo? Digamos assim, a matéria principal para eu fazer o bolo é a farinha de trigo. Mas eu não faço bolo só com a farinha de trigo. Eu faço bolo com ovo, com açúcar, com manteiga ou margarina, com água. Então, ou seja, esses são os insumos, são complementos com a matéria-prima para fazer um alimento. Tá entendendo? Por exemplo, para fazer um suco de laranja. Suco de laranja eu preciso de quê? Da laranja. Então, a laranja é a matéria-prima. Eu preciso do açúcar. Então, o açúcar é um insumo, certo? Então, esses produtores começaram a depender mais desses insumos, né? De serviços. Por exemplo, se eu, depois da porteira, ou seja, a porteira, gente, o que é essa porteira? A porteira é a faixa, né, de acesso à fazenda, é o local de acesso. Então, quando a gente diz
antes da é tudo que está dentro da porteira. E dentro da porteira é tudo que a gente precisa fora dela, certo? Então, eles começaram a depender desses produtos que precisavam ir buscar fora da fazenda, certo? Por exemplo, se eu comprei um trator, esse trator precisa de manutenção, então precisa de um serviço. Esse serviço está dentro da minha fazenda, eu preciso ter um mecânico 24 horas? Não, se eu chamei mecânico fora, foi um serviço. Então, é de fora da porteira, certo? Então, alguns realizarem em algumas áreas, tá certo? E outros não. Então, isso é o que faz o agronegócio, algumas especialidades, né? Então, esse conceito de agronegócio tem muitas informações externas, né? Porque para você ver, para você criar uma indústria dentro de uma fazenda, uma empresa dentro de uma fazenda, você necessita de estradas, você necessita que chegue fertilizante, você precisa da bolsa de mercadoria, porque se você trabalhar com soja, soja é o quê? É um commodity. Se você trabalhar com laranja, laranja é um commodity. É vendida na bolsa de valores, como está acontecendo, certo? Com o caso do arroz agora, que está muito em alta, tá certo? Então, esses proprietários rurais começaram a ter que enfrentar a e a internacionalização da mercadoria. Mercadoria globalizada. A gente, né, que é água de coco. A água de coco de Paraíba, ela é vendida por toda a Europa. Né? Um dos grandes compradores dessa água de coco de vocês, que vocês bebem, maravilhosa, né? Pena que eu não estou ali. Então, um dos grandes compradores dessa água de coco é toda a Europa, né? Se vocês forem um dia estagiar, os que forem estagiar lá, vão ver algumas embalagens todas na língua inglesa, certo? Porque é uma língua padronizada para vendas de produtos. Ou da língua do país que ela vai estar fornecendo. Então, vamos lá. Segundo esses dois caras aí, ó, John Davis e Ray Goldberg, eles disseram em 1957, atrás, o agronegócio, a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produções nas unidades agrícolas, do armazenamento, do processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir desse. Ou seja, o agronegócio é tudo que estiver envolvido, desde os insumos ou suprimentos agrícolas, das matérias-primas e tudo dentro dele envolvido. Desde eu pegar uma laranja e vender só essa laranja, ou eu pegar essa laranja e produzi-la, feito suco de laranja, ou um concentrado de laranja, e vender para o mercado, tá certo? Então, tudo está relacionado ao agronegócio, está relacionado a produtos agrícolas e as suas vendas, a sua distribuição, o seu processamento e tudo mais. Isso é um conceito que esse cara disse. Esses dois caras disseram isso, né? Então, é a soma de todas as operações de produção e distribuição. De quê? De produtos agrícolas, certo? Do que mais? Do fato de produzir, do fato de armazenar, do fato de processar. Então, tudo isso é o agronegócio. Então, a gente tem aqui mais uma definição, né? Pode-se dizer que o agronegócio é a soma, né, dos fornecedores de bens e serviços. Então,
aquele mecânico que eu falei que ajeita o trator, ele está envolvido no agronegócio. O veterinário, que eu não tenho dentro da minha fazenda, mas eu mandei buscar, que veio me prestar um serviço, ele também está envolvido na soma do agronegócio. Produtores rurais, ou seja, quem produz o agronegócio. Então, o fazendeiro faz parte do agronegócio. Os processadores, quem são essas? São as pessoas que pegam uma banana e transformam em doce de banana. Então, essa pessoa está envolvida também nisso, certo? O caminhão que leva esse doce de banana até o supermercado, ele também está envolvido no agronegócio. Então, todo mundo que estiver da produção daquela batata até chegar a batata frita na sua mesa, estão envolvidos no agronegócio, certo? Então, o agronegócio, né, estacionado a uma gestão agroindustrial, que tem algumas particularidades que devem ser consideradas. A sazonalidade da produção agropecuária, a variação da qualidade, a perecibilidade da matéria-prima e a qualidade de vigilância sanitária. Pelo amor de Deus, mas é o que é isso, né? O que são essas particularidades? Aí agora eu vou explicar para vocês quais são, né? Então, o que é essa sazonalidade? A maior parte da matéria-prima da agroindústria é obtida através da agropecuária, sujeita a regime de safra. Essa sazonalidade, que um alimento tenha uma época sim, tenha uma época não. Exemplo de alimento que não dá o ano todo. Alguém pode me dar um? Eu vou começar um aqui. Caju. Caju a gente tem o ano todo? Não. Mas se você chegar no supermercado, falta suco de caju? Então, alguma dessa sazonalidade é o período, né, entre safra e entre a colheita, entre uma colheita e outra. Entre uma colheita e outra, alguns alimentos demoram realmente entre uma safra em quase que o ano todo, né? Feijão, mas feijão tem a sua safra e sua entre safra. É mais, digamos assim, entre a safra e safra do feijão, ela é menor. Então, quase que a gente não percebe, mas ela também tem esse período. A Vitória falou aqui de manga também. Sim, não tem manga o ano todo. Mas se você chegar no supermercado, tem compota de manga, tem doce de manga, tem suco de manga, não falta. Milho. A gente tem milho o ano todo? Não. Né? E esse milho, a gente nunca falta no supermercado. A gente vai lá na prateleira, sempre tem milho, tá certo? Então, uma dessas particularidades é a sazonalidade, né? Você não deixar faltar o produto devido ao fato sazonal. Uma época sim e uma época não. Ou entre as suas safras, ser um período muito grande, né? Outra particularidade é a variação de qualidade do produto agropecuário. A qualidade da matéria-prima depende muito do clima e do manejo, né? Então, ou seja, se a gente não tiver um clima bom, a gente não vai ter esse alimento o tempo todo, né? Muitas vezes a gente diz assim, por exemplo, agora no Mato Grosso está um grande excesso de queimadas, né? Essas queimadas podem ser prejudicial, né, à qualidade para a quantidade de soja produzida. Pode vir a ter problema. Então, por exemplo, um clima muito quente, às vezes a gente passa aqui no Ceará muito tempo sem receber chuva e isso atrapalha, né, o cultivo,
certo? Uma outra particularidade é sobre o produto ser perecível. A palavra é perecibilidade. O que é isso? Um produto perecível é um produto que se estraga muito rápido. Por exemplo, carne é um produto que se estraga muito rápido. É um produto perecível, né? Arroz já não é um produto que se estraga tanto. Farinha não é um produto que se estraga tanto. Então, muitos desses alimentos, eles são classificados de acordo com a sua perecibilidade, tá certo? A gente vai aprender sobre perecibilidade lá na frente. Saibam que algumas das particularidades do agronegócio está relacionada à perecibilidade. Nós somos um dos grandes produtores de carne. Essa carne, para chegar na Europa, para chegar na Ásia, para chegar nos Estados Unidos, ela não vai em temperatura ambiente. Por quê? Porque ela é um produto perecível, se estraga muito rápido. Então, ela precisa ser estocada por um longo tempo. Como é que se estoca? Através de refrigeração ou congelamento. Então, são algumas particularidades do agronegócio, tá certo? Isso vai estar em prova, né? Ou, né, com relação à sazonalidade do consumidor. Por exemplo, alguns produtos saem em alguma época, ou seja, são sazonais. Um exemplo que está aí no slide, né? Ovo de Páscoa. A gente come ovo de Páscoa o ano todo? Não. Então, ou seja, o agronegócio está envolvido nisso, ele tem essa visão. Mas a partir de dezembro para janeiro já se começa a produzir ovos de Páscoa no mês de março ou abril, dependendo de quando seja a Semana Santa. Outro exemplo, panetone, né? Então, você não come panetone a não ser no final do ano, certo? Então, são produtos sazonais, né? Depende do consumidor. Para panetone o ano todo, a indústria ia produzir? Lógico que sim. Ela está sempre antenada ao que o consumidor quer, certo? Então, outro exemplo, Peru, né? O pernil. A gente sempre lembra do Peru quando a gente está em Réveillon, passas, né? Uva passas. A gente come uva passas todo o tempo? Não, ela está no mercado toda a época. Se tiver consumidor, então ela vai voltar a aparecer, mas normalmente a gente come uva passas sempre em festividades natalinas, né? Outro fato é a perecibilidade, a gente falou, perecibilidade da matéria-prima ou perecibilidade também do produto final. Por exemplo, perecibilidade da matéria-prima, leite. Leite é matéria-prima. Perecibilidade do produto final, queijo. Queijo é produto final, né? Então, ou seja, são outras particularidades que devem ser levadas em conta a gestão agroindustrial, o agronegócio. E a qualidade sanitária, o que é de extrema importância que as agroindústrias assegurem que mesa de vocês um alimento de qualidade, um alimento que passou por controle sanitário. E para você ver como são diversas nuances, né, diversas particularidades. E aí, o tanto que a gente já falou até agora, a gente se pergunta, o agro envolve o quê? Né, quando a gente vai falar de negócio. Lembra que negócio já é administração, então por isso que a gente está aprendendo. Agro está relacionado à agricultura. Então, negócio, agronegócio, tá certo? Então, ele está envolvido onde, né? Ele está envolvido com que setores? A gente chama isso de interdisciplinaridade. Hoje tem um bocado de nome difícil, viu? É onde várias áreas trabalham em conjunto de um objetivo comum. Ou seja, o agronegócio é isso.
ele trabalha várias áreas, se envolve para trabalhar com agricultura. Que a agricultura pode ser essa, pode ser pecuária, pode ser aquicultura, pode ser diversos ramos, certo? Alimentos de origem vegetal, alimentos de origem animal. Então, foi a agricultura, o agronegócio está envolvido. Então, se nós olharmos o gráfico aí, a gente vê universidades envolvidas no agronegócio, institutos de... Por que universidade? Porque lá tem um curso de agronomia, lá tem um curso de engenharia de pesca, lá tem o curso de que mais? Tem o curso de engenharia de alimentos, eu estava me esquecendo. Tem o curso de nutrição, o curso de veterinária, ou seja, a universidade está envolvida no agronegócio. Instituto de pesquisa, lembra da Embrapa, é um instituto onde estuda, novas formas de alimentos, novas... Certo? Aí a gente vem, administração envolvida. Por quê? Treinamento e capacitação de mão de obra. A gente, para levar pessoas dentro da fazenda, hoje em dia que ela já se transformou em mais um setor administrativo, precisa de conhecimento, precisa treinar essas pessoas, também está envolvido. A sociologia envolvida. Por quê? Porque nós também falamos de seres humanos que estão envolvidos no agronegócio. Não é isso? A economia e o marketing. A economia está envolvida, lógico, eu preciso vender o meu produto, Meu produto pode estar inserido na bolsa de valores. Então, o agronegócio tem uma disciplinaridade, onde envolve todos esses elementos, tá certo? Isso é muito importante. Na apostila de vocês tem dizendo quais são as principais funções do agronegócio. E as principais funções são essas escalazinhas. E se vocês observarem, eu botei até em escada, porque a gente começa de lá, no comecinho da matéria-prima, que vai até o consumidor final. Antes tem o suprimento para a produção. O que são esses suprimentos? São os insumos. Porque, por exemplo, para eu produzir soja, eu preciso de suprimentos, preciso de adubo, preciso de semente, preciso de maquinário, preciso de tecnologia. Então, esses são os suprimentos para eu produzir. Aí, a partir daí, eu começo a produzir. A produção. Depois eu passo por um processo de transformação. Depois eu vou acondicionar. Acondicionar é diferente de armazenar. Certo? Acondicionar é por um período mais curto, ou um período entre uma etapa e outra da transformação. E armazenar é quando o meu produto já estou armazenando. E depois da armazenação, ele precisa ser distribuído e precisa chegar à mesa do consumidor. Então, essas são as funções do agronegócio, ok? Vamos seguindo. Eu quero que vocês não confundam. Vejam bem, agronegócio, agroindústria, administração agroindustrial, que é o que a gente estuda. Então, a administração industrial está dentro da agroindústria. E a agroindústria está dentro do agronegócio, certo? O sistema todo. A agroindústria é uma parte, porque eu posso ter agropecuária, tá certo? Eu posso ter outras variações. E a administração agroindustrial é uma disciplina, para quem é da agroindústria. Então, não confundam esses conceitos.
Essas instituições do agronegócio, elas são divididas em três tipos, três categorias, né? As que operam, as que apoiam e as que cooperam. Isso é questão de prova. Então, ou seja, são três tipos de categorias envolvidas no negócio. As que operam, as que dão apoio ao agronegócio e as que têm. Quais são essas? A gente vai ver. Quais são as instituições que operam, que trabalham diretamente com o alimento, né? Quem produz o alimento, quem transforma esse alimento, quem o processa, quem distribui, entregando no supermercado e entregando nos grandes varejistas. Então, são as que manipulam e impulsionam o produto fisicamente nesse sistema todo. Então, quem processa esse alimento são as instituições operacionais, certo? Quais são as instituições de apoio? São aquelas que, na maioria das vezes, estão fora da porteira, né? Depois da porteira. As empresas que fornecem insumo, né? As empresas que fornecem fertilizante, que fornecem semente, enxada, pá, maquinário, tá certo? Essas fornecem mão de obra, serviço. Então, outro, instituição de apoio, agente financeiro, um banco, certo? Então, ou seja, precisei de dinheiro para minha fazenda, para eu produzir. Então, vou num banco, um banco é uma instituição de apoio do agronegócio, certo? Centro de pesquisa, vou citar de novo a Embrapa. A Embrapa é uma instituição de apoio, onde ela trabalha fazendo experimento, trabalha pesquisa com grãos e tudo mais, para que seja auxiliar os produtores, a instituições que realmente põem a mão na massa, certo? Então, esses são alguns exemplos de instituições de apoio. E quais são as instituições de coordenação, né? São as que regulamentam. As instituições de coordenação são as que mexem com o dinheiro. Por exemplo, os governos, né? São eles que controlam, né? Como é que eu posso dizer, impostos dos alimentos, são eles que regram as leis dos alimentos, né? As normas, os regulamentos, tá certo? Um contrato que eu fecho com a empresa. Então, essa é uma instituição de coordenação, né? O mercado futuro. Que mercado futuro? Bolsas de valores, bolsa de mercadoria, tá certo? As cooperativas, né? O que são cooperativas? São normalmente pequenos produtores que se juntam, né? Eu sou pequenininho aqui, eu sou outro pequenininho na fazenda, eu sou outro pequenininho, e tem um latifundiário, um produtor muito rico, que tem fazendas gigantescas. Como é que eu posso competir igual? Monto uma cooperativa. Pego vários produtores pequenininhos, tá certo? Junto todos eles se formam um grande, tá certo? Então, essas são instituições de ordem. Quando a gente estiver falando de cooperativas, normalmente são assim, né? Um outro exemplo que é muito comum são cooperativas de produtores de leite, né? Porque o leite, depois que ele é ordenhado, ele precisa ser colocado em tanques de refrigeração. E, normalmente, os pequenos produtores não têm essa condição, né? Mas, se eles se juntarem, né, eles podem ter essa condição. Então, eles dão um pouco de dinheiro e compram um tanque de refrigeração. E todo mundo que produzir na região leite joga nesse tanque de refrigeração. Então, ou seja, eles fizeram uma cooperativa ou uma associação para poder trabalhar e dar uma qualidade a esse produto, ok? Então, essas três instituições
estão lá, né? Então, em síntese, né, um resumo, o que é esse agronegócio? Vamos dar uma lida. Ele engloba todos os participantes envolvidos. Desde ontem, matéria-prima até um produto específico, ou seja, o produto é o produto final. No meio dele está o processamento, está a administração, está o marketing, está o RH, que é recursos humanos, tá certo? Então, ele inclui o suprimento das fazendas, inclui a fazenda, inclui os bens de serviço, operação de estocagem, processamento, o atacado e o varejo. O que é esse atacado e varejo? Quando você compra o atacado, né, todo mundo que vai e ataca em cima do produto, não, tá certo? Atacado significa que é um produto vendido em grande quantidade, tá certo? Por exemplo, normalmente quem compra em atacado é o supermercado, ele compra em grande quantidade para abastecer o supermercado. Nós compramos no varejo, porque a gente vai no supermercado e compra 2 quilos de arroz, 3 litros de leite, 2 quilos de feijão. Então, a diferença entre o atacado e varejo é isso. Mas isso está dentro do agronegócio, né? Em síntese, inclui também as instituições que afetam e coordenam os sucessivos do fluxo do produto. Ou seja, lá vem aí as instituições coordenadoras, né? Quando a gente fala de mercados futuros, a gente de valores, de bolsa de mercadoria. Quando a gente está falando de associações, nós estamos referindo a esses da cooperativa, né? Então, ou seja, em síntese, a gente pode dizer que o agronegócio está envolvido, certo? Desde o matéria-prima até chegar à mesa do consumidor, né? E isso envolve também o mercado internacional, né? A gente precisa conhecer esse conceitozinho de visão sistêmica no agronegócio, né? Porque o agronegócio, se nós observarmos, né, ele é algo muito grande. Então, a gente chama isso de visão sistêmica, né? A partir da década, comecinho da década de 60, e já nos anos 80 aqui no Brasil, começou-se a falar dessa visão sistêmica. E o que é essa visão sistêmica? Ora, visão sistêmica, desculpa, voltando, né? Ela engloba tudo, né? A gente falou, né? As 3 instituições de apoio, instituições produtoras, instituições de coordenação. Então, ou seja, é algo que envolve tudo. Tudo quem? Setores fornecedores de insumo, ou seja, quem fornece insumo, as atividades em si de produção e o pós-porteira. Lá vai de novo a gente falando da porteira, ou seja, tudo que acontece depois da porteira, né? Então, eu quero que vocês entendam agora que quando a gente falar de visão sistêmica, a gente está falando de um todo, né? O todo é maior que a soma, né, de todas as partes, ou seja, a gente não está falando de um setor aqui, de um setor ali, de um setor acolá, né? A gente está falando de todo mundo englobado. Tomadores de decisões passam a olhar também os conceitos finais e as tendências de mercado. Ou seja, essa visão sistêmica não está preocupada só com o produto, está preocupada, inclusive, que o consumidor deseja, né? O que é a tendência de mercado. A gente falou aqui de sazonalidade de consumo. Essa sazonalidade de consumo é tendência de mercado. É só olhar quando você quais são os produtos que são produzidos na época do carnaval. Você vê cerveja de latinha colorida, né? Eles trocam o rótulo da cerveja de latinha para fazer propaganda da sua cerveja no carnaval. Quando você chega em março, é produção, pão de coco, né? Você normalmente não come pão de coco no seu dia a dia.
Mas Páscoa é tendência de mercado, tem que ter o pão de coco. Então se produz o ovo de Páscoa, não é isso? Aí quando você chega nas férias de junho, né, de julho, normalmente o mercado ele oferece produtos voltados ao verão, não é isso? Então, ou seja, tudo isso deve ser levado em consideração. É uma visão sistêmica do todo, tá certo? É indispensável nisso, né, para que dê certo realmente a sua empresa. Tem uma probabilidade de ter acerto, né? Por exemplo, eu trabalho, digamos que eu sou dona de casa, mas eu faço meus bicos, né? Sua mãe ou seu pai, e aí você normalmente depende dessas tendências de mercado. Se você tem uma banquinha de doces, você tem que lembrar que quando chegar na Páscoa, você tem que produzir ovos de Páscoa, né? Quando chegar no Natal, você tem que produzir chocolate com formato de Papai Noel, com formato de sino, porque são símbolos representativos do Natal. Então, você acompanhou a tendência de mercado, certo? Então, isso é o agronegócio, né? Só que o agronegócio brasileiro, principalmente, ele tem grandes desafios, ele precisa ainda ser maior, né? A gente viu que, por exemplo, a soja é a nossa maior produção, a segunda maior mundial. Isso tem acontecido porque a gente tem acompanhado a tecnologia, mas são alguns problemas que o agronegócio enfrenta brasileiro, né? A falta de estatísticas nacionais, ou seja, a gente não tem dados antigos de como era o agronegócio atrás. Então, fica difícil você fazer comparativo, né? Desenvolvimento de tecnologia. Hoje em dia, se vocês estiverem assistindo o canal da Globo, esses dias começou a aparecer, prestem atenção, a gente sempre vê aquelas propagandas de o agro é tech, o agro é top, o agro é tudo. Assistam esses dias, que já está falando sobre essas novas tecnologias, né? Drone, internet, antenas. Então, deem uma atenção para vocês verem que isso está envolvido no agronegócio. Outro fato são a infraestrutura de alguns locais, porque algumas fazendas, normalmente fazendas têm que ser no interior, né? Locais que têm bastante espaço, bastante. E normalmente a infraestrutura para chegar até essa fazenda, né? As vias de transporte, a iluminação é muito ruim. E o agronegócio precisa, né, ver essa situação. Um exemplo muito comum, lado ali de coco, né? Lá, como é que chama ali? Eu acho que é Pedrinha, se não me engano, né? E a gente vai que passa pela fábrica de ovo, a gente vê aquela estrada esburacada e fica imaginando como é que aquele material, né, aquele produto, sai daquela empresa para chegar até a mesa do consumidor, né? Então, ali precisaria o quê? Precisaria de um asfalto, né? Para facilitar o percurso. E isso quem já faz é a instituição de coordenação, ou seja, o governo é um dos envolvidos no agronegócio, né? Um outro desafio é rever as tributações, né? O governo brasileiro tributa demais, cobra imposto demais nos produtos alimentícios, né? E aí nós temos mais alguns desafios do agronegócio, né? A luta contra o protecionismo, o que é isso? É eu defender meu produto perante aos outros produtos, proteger o meu produto. É muito comum no mercado americano, né? O que é que eles fazem? Eles são produtores de laranja. Nós também, nós somos um dos maiores produtores de laranja. Então, o que é que eles fazem? Eles não cobram tributo, não cobram imposto, ou cobram muito pouco, dos produtores de laranja americano. Aí, nossa produção, se a gente quiser vender para lá, eles cobram muito caro.
Tá entendendo? Então, ou seja, estão protegendo um negócio desse. Aí fica difícil a nossa laranja entrar no mercado americano. Por quê? Ela entra mais cara. Aí ninguém se interessa em comprar nossa laranja, porque eles compram a de dentro dele muito mais barata. Então, isso é protecionismo, certo? Então, vocês deem uma olhada nesse material, tá bom? Eu quero que vocês vejam alguns níveis, né, de análise do agronegócio. Isso a gente vê na próxima aula, tá certo? Então, essa é a aula de hoje. Eu sei que ela se estendeu um pouco, mas essa aula de administração agroindustrial, ela é muito teórica, tá? É muito isso mesmo. Então, tenham um bom dia, todos, né? A gente se vê na próxima aula. E lembrando que a gente só tem mais 2 aulas e depois a gente tem a prova, certo? A minha prova é fora do dia da base comum, certo? E lembrando para vocês que a minha prova é um sistemazinho, como eu já disse, que a gente precisa, né? A gente precisa